4.000 anos passados, apareceu um cara chamado Abraão. Eu não vou contar a história dele, mas eu vou te dizer que ele foi aquele a quem Deus mostrou a terra prometida. Não deu a ele a terra prometida, apenas mostrou a ele. Ele foi com a família para aquela localidade que hoje você conhece como Israel, montou as suas tendas, lá ele fez crescer os seus negócios, a sua família, recebeu imigrantes e constituiu o povo hebreu. O povo hebreu constituído, nascido, vivendo no Oriente Médio, na localidade que hoje você conhece como Israel, fez a sua vida prosperar. Eis que o tempo foi passando, eu vou arrancar 2.000 anos de história hebraica dentro da terra de Israel, vou tirar fora e vou chegar no tempo que você que não é judeu pensa que conhece. Mesmo que não conheça, pelo menos acredita, que é o tempo de Jesus. O que é que aconteceu no tempo de Jesus? Jesus era budista? Não. Jesus era ateu? Não. Jesus acreditava nos deuses gregos, romanos, helênicos? Não. Jesus acreditava no Deus único do povo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Quem ocupava Jerusalém no tempo do judeu Jesus? Do Jesus que nasceu de mãe judia e de pai judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Quem dominava aquela região naquela época? Você sabe? O Império Romano. O Império Romano dominava aquela localidade e no ano de 133, depois do nascimento de Jesus, eu estou colocando Jesus aqui, que nunca acreditou em ninguém, nem em nenhum outro Deus, a não ser no Deus de Israel, que era o Deus dele. Eu estou colocando aqui esse tempo para que você se localize na história. O que aconteceu? O Império Romano, no ano de 133, foi expulso do Oriente Médio pelos guerrilheiros judeus que vinham acompanhados de duas grandes figuras liderando esses guerrilheiros. O Rabi Akiva, que era um rabino, e Bar Kokhba, o guerrilheiro líder de todos os guerrilheiros judeus, e que conseguiu expulsar os romanos, eu volto a repetir, no ano de 133 da nossa era. O que foi que aconteceu em 136? O imperador Adriano romano voltou com 10 vezes mais exércitos, 10 vezes mais armas, 10 vezes mais vontade, matou 500.000 judeus e expulsou os judeus que faltavam ou que sobraram, levando-os todos para a Europa. Essa é a história do antissemitismo que eu vou contar numa outra oportunidade. O tempo passou. Saímos do ano 136 da nossa casa no Oriente Médio, a casa dos meus antepassados, provavelmente também dos seus antepassados, mesmo que você hoje seja cristão, porque certamente você é um cristão novo, e essa é uma outra história que eu vou contar numa outra data. Fomos espalhados pela Europa. O tempo caminhou. Chegamos ao ano de 1880. Grupos de judeus que viviam no leste europeu começaram a migrar para o Oriente Médio, para a antiga terra de Israel, cujo nome havia sido mudado pelo imperador Adriano de Israel, de Judéia e de Samária para Palestina. Palestina nunca existiu.
foi uma sacanagem do imperador Adriano. Matou os judeus, tirou os judeus da sua casa e trocou o nome da terra dos judeus para Palestina. Quem negar esse fato ou é imbecil, ou é burro, ou é mau caráter. Você pode escolher qual dessas três facetas você quer cravar nessa múmia paralítica que mente para você e às vezes, se você não tiver informação, você acaba acreditando nela. Quando esses jovens judeus do leste europeu começaram a migrar para a, entre aspas, Palestina, mas a terra dos seus antepassados, Judéia e Samária, eles encontraram lá, como nativos, 25 mil judeus, assim como os portugueses encontraram um número que eu não sei qual é, de índios no Brasil. Os índios brasileiros são, para o Oriente Médio, o que os judeus representam. Deu para você entender? São os nativos, são os indígenas. Indígena é aquele que nasce naquela localidade. E é isso. Muito bem. O que é que aconteceu um pouquinho depois, 17 anos depois? O primeiro congresso sionista, comandado por Theodor Herzl, um judeu tcheco que assistiu ao julgamento de um militar francês chamado Dreyfus, que também foi sacaneado pela justiça francesa. Foi condenado como vendedor de segredo de Estado francês, uma mentira que depois foi descoberta e ele voltou a ser aquele militar francês respeitado, mas já tinha ficado meio biruta. Então, coitado, ficou por aí. Mas o Theodor Herzl, que é o pai do moderno sionismo, ele, como jornalista, ele cobriu esse julgamento. E ele ficou impressionado com o tamanho do antissemitismo na Europa. E aí ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho força, eu conheço muita gente na Europa. Eu vou começar a regimentar pessoas para criarmos um novo Estado judeu. O sionismo é exatamente a libertação nacional judaica e a consecução de uma terra e de um Estado para um povo sem terra e sem Estado que havia sido destruído e espalhado pela Europa 1.800 anos antes. O Congresso Sionista foi realizado e há uma frase de Theodor Herzl que você precisa saber. Se não for um sonho, se for verdade, dentro de 50 anos nós vamos ter um Estado judeu. Foi exatamente o que aconteceu, uma profecia. No ano de 1947, portanto, 50 anos depois que Theodor Herzl comandou o primeiro Congresso Sionista, a ONU bateu o martelo e criou o moderno Estado de Israel. Essa é a história dos judeus em Israel. Só faltou um pequeno detalhe, que eu vou te contar agora e que é o mais importante. Você já ouviu falar em Josué? Josué era o ministro da guerra de Moisés. Moisés era o braço direito de Deus. Moisés e Josué tiraram os judeus do Egito. E Josué conquistou a terra prometida, matando 33 reis e aniquilando todos aqueles que viviam num local que não era deles, porque tinha sido prometido por Deus ao povo hebreu. Então, os cidadãos do Estado judeu, muçulmanos, cristãos, Bahá'í, budistas, de todas as religiões, inclusive drusos, eles estão na terra dos antepassados deles, que estavam todos no exército de Josué e conquistaram a terra prometida. E, portanto, o moderno Estado de Israel é absolutamente legítimo. E essa conversa de Estado palestino não existe. É fake news. E o mundo tem que compreender e aceitar a realidade dos fatos e da história. Muito obrigado e até a próxima semana.